Olá, como estão? Começamos hoje mais um programa Descomplicando a Política. E o tema de hoje é um tema atualíssimo, até porque nós estamos convivendo essa semana com um tumulto muito forte. Um tumulto que vem de julgamentos nas redes sociais, de conflitos nas redes sociais. Tivemos um caso recente, o caso de Neymar, onde certa vez, eu já disse por várias vezes, que hoje você não precisa mais das instituições, porque as redes sociais representam uma instituição em que elas fazem julgamentos. E quando fazem julgamentos, você não precisa mais da investigação, você não precisa mais do Poder Judiciário. No último domingo, vieram à tona diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro, mas na época juiz, o Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça, e procuradores da República a respeito da Lava Jato. E, consequentemente, tanto o caso Neymar como o caso do juiz Sérgio Moro, do ministro da Justiça Sérgio Moro, permitiu uma certa convulsão nas redes sociais. No caso específico do ministro da Justiça Sérgio Moro, nós tivemos aquelas pessoas ligadas ao ex-presidente Lula, apoiando as investigações, apoiando a divulgação dos dados e condenando o ministro da Justiça. E aqueles que são adeptos do ministro Sérgio Moro passaram a criticar Lula, passaram a dizer que aquelas pessoas que estavam se manifestando eram pessoas que estavam defendendo a corrupção. Enfim, as redes sociais são instituições que fazem julgamento e, ao mesmo tempo, ao meu ver, contribuem para a democracia. Mas isso não significa necessariamente que contribua para a formação da opinião pública. Eu sempre digo que as redes sociais representam a parte da opinião pública. Aqueles analistas, estrategistas e pessoas que analisam as redes sociais, que consideram que as manifestações nas redes sociais representam o todo da opinião pública, está cometendo um equívoco. Mas, como nós sabemos, diversas pesquisas, diversos estudos e o dia a dia da nossa observação mostra como as redes sociais têm contribuído para a democracia. E recentemente vi uma entrevista de um professor em que ele diz que as redes sociais permitiu a inclusão do brasileiro na política. Eu vejo essa frase bem interessante e desconfio, inclusive, que isso pode ser uma hipótese louvável. Pois bem, para discutir hoje sobre redes sociais e democracia, como as redes sociais formam a opinião pública e quando as redes sociais podem contribuir ou não para o aperfeiçoamento democrático, eu convidei Eduardo Cavalcante, editor do Leia Já. Já voltamos. Nós somos a empresa de pesquisa que mais entende o eleitor nordestino. Uma carreira política vitoriosa passa pela Cenário Inteligência. Dentre nossos produtos, você pode obter pesquisas qualitativas e quantitativas, marketing institucional e eleitoral, além de previsões e estratégias para serem aplicadas na eleição. Entre em contato com a gente. Não é um curso de medicina qualquer. É medicina na Uninasal. Professores atuantes nos melhores hospitais. Estrutura completa e a mais alta tecnologia para a sua formação de qualidade. Esse é o meu time. Medicina é na Uninasal. Uninasal. Formando vencedores. Eduardo, como vai? Tudo bom? Obrigado por ter vindo. Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eduardo, a primeira pergunta, você deve estar, acompanhou, né, a abertura, você deve estar acompanhando os julgamentos das redes sociais. Recentemente tivemos um caso de um famoso jogador de futebol e no último domingo tivemos a divulgação de vários dados. E as redes sociais representam instrumentos de julgamentos, de condenações e também de defesa. Daí eu lhe pergunto, as redes sociais representam uma parte da opinião pública ou as redes sociais representam a opinião pública? Eu acho que você é feliz quando coloca uma parte de uma parte, porque não só pela questão estatística,
mas também por uma questão de que nem toda a sociedade está representada ali dentro das redes sociais. A gente costuma dizer que a rede social hoje é o ambiente dos nativos digitais, daquelas pessoas que nasceram já com um convívio, com um domínio muito mais forte dessas tecnologias. Então, eles se sentem muito confortáveis, muito ambientados ali dentro e exploram isso de todas as maneiras. Mas aquelas pessoas que seriam os imigrantes digitais, aquelas pessoas que nasceram ainda na era analógica e foram migrando para o ambiente digital, esses ainda não conseguem se expressar tão bem dentro desse ambiente das redes sociais. E aí não então, tem essa participação toda. Você é editor de um veículo de comunicação online, que o caso Leia Já, tem uma vida ativa das redes sociais, o Leia Já. Esse programa está sendo divulgado nas redes sociais. As redes sociais, quando você se concentra a sua análise, a análise da opinião pública, só exclusivamente nela, você pode cometer um equívoco de análise? Eu acredito que sim, principalmente de acordo com o público-alvo que você está querendo analisar. Quando a gente está querendo analisar um público mais jovem, um público mais envolvido com esse ambiente, a gente até consegue ter uma certa assertividade um pouco maior. Quando a gente quer um retrato da sociedade como um todo, a gente começa a perceber que isso não está tão bem representado dentro das redes sociais e que está pulverizado dentro de várias redes sociais diferentes. No caso, seriam as bolhas. Sim. E elas estão espalhadas não só em espaços diferentes, mas em redes diferentes. Você tem hoje uma concentração no Facebook de um tipo de público, você tem no Instagram uma concentração diferenciada, você tem no Twitter um outro tipo de público ali consumindo o conteúdo. Qual seriam essas diferenças do Facebook, o público do Facebook, o público do Instagram e o público do Twitter? Elas são diferenças bem claras ou não, do público? Hoje são bem diferentes. Para se ter uma ideia, até 2016 a gente tem dados de que cerca de 60% das pessoas que acessavam a internet no Brasil consideravam que acessar o Facebook era sinônimo de acessar a internet. Então as pessoas tinham muito essa referência de que o Facebook era a porta da internet, era por ali que eles usavam para se manter informados. Era um canal de notícias. Era um canal de notícias. E também um canal de interação social. Exatamente. E o Facebook, ainda hoje, ele permanece como esse canal de interação social, só que por mudanças no próprio algoritmo, ele está muito mais favorável para as interações com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você tem a convivência com mais frequência, do que para marcas e até mesmo para notícias. Já o Twitter, por exemplo, hoje, o Twitter é uma ferramenta já bastante antiga dentro desse contexto das mídias digitais, mas que ele consegue se manter sempre atualizado pelo contexto dele ser um feed altamente dinâmico, muito prático, de leitura rápida. Ninguém olha o Twitter para se aprofundar numa leitura. Você está olhando o feed do Twitter para ter uma noção geral do que está acontecendo, você vê ali os trend topics, então, aqueles assuntos principais. O público do Twitter é um público que está à procura de notícias. Sim, hoje O público do Facebook é um público que está à procura de interações sociais, com amigos e parentes. Hoje claro que isso não é exclusivo, mas hoje é um pouco mais do que aparenta. E o Facebook, em comparação com o Instagram, os dois do mesmo grupo, mas o Facebook hoje está com um público mais velho, que está querendo um conteúdo mais, digamos assim, mais denso, e o Instagram está um conteúdo muito mais rápido. No caso, o Instagram ou o Twitter? Não, tanto o Instagram quanto o Twitter. Mas você falou o conteúdo mais denso, no caso do Instagram. Que espécie do Facebook, no caso. Do Facebook. O conteúdo do Instagram seria um conteúdo semelhante ao do Twitter? Com a diferença de que o Instagram hoje ele está muito baseado na imagem e no vídeo. O Twitter ele está tentando recuperar esse espaço. Hoje ele está muito ainda nos verbetes, naquelas postagens de 140 caracteres. Isso. É um conteúdo de leitura rápida. 240, aumentou. 280 hoje. Ele dobrou a quantidade. Isso. Mas se você olhar, ainda hoje a maioria dos tweets utilizam dentro do espaço de 140
O Instagram, essa velocidade. o Instagram deve ser encarado como um instrumento onde eu só deva colocar fotos em contas sociais, algumas pessoas frequentando restaurantes, pratos de uma gastronomia requintada, ou o Instagram eu posso ali também colocar conteúdos semelhantes ao do Twitter, por exemplo, posições políticas, artigos. Não, você pode. Existe uma diferença conceitual em relação ao Instagram, que no feed do Instagram você não consegue clicar em nenhum link. Não consegue escrever. Então você consegue acompanhar o que está sendo postado, acompanhar as opiniões, mas você não pode, por exemplo, clicar para saber mais, como você pode fazer hoje no Twitter. Então essa já é uma principal diferença. E o que você tem de outros espaços dentro do próprio Instagram valoriza muito a opção do vídeo. Dentro dos stories hoje, o maior engajamento, assim como no feed, é com vídeos. Então é melhor eu postar para ter mais audiência, é melhor eu postar, em vez da foto, algo estático no Instagram, eu explorar os vídeos no Instagram. Muitas vezes sim. Para o político, Eduardo, para você tratar de temas sérios, para você tratar de política, o Instagram é um instrumento adequado ou o Instagram é um instrumento que nós poderíamos classificar como uma rede familiar e de amigos? Não, acho que hoje o Instagram já se provou uma ferramenta para negócios também extremamente importante. Você tem um público cada vez maior. Hoje, se você olhar fora dos 10 mais, você ainda assim vai encontrar um universo extremamente dominado por pessoas públicas. E os seus seguidores são pessoas que interagem com muita força, com muito vigor. No Instagram? No Instagram. Ou no Twitter também, né? No Twitter também. Qual é essa discussão? Quem tem mais curtição, tem mais likes, isso importa? Ou tem pessoas que passam ali, olham você, olham a sua foto, olha o seu vídeo você não pode curtir, né? Olha a sua mensagem no Facebook. Hoje o vídeo também pode ser curtido. Pode. Geralmente eu vejo o meu, as pessoas que estão lá presentes, né? Coloca o número de pessoas. Não, mas você consegue curtir também. Não sabia desse dado. Mas qual a importância dos likes? Então você coloca uma mensagem, independente se é Facebook, se é Twitter ou Instagram. Há importância ou há aquele consumidor, aquele observador que vai lá, olha, mas não quer curtir? Olha, eu sei que vai ser polêmico isso, mas eu posso dizer que o like importa muito. Importa para quem? Veja, importa para o gerador do conteúdo. Para fazer esse conteúdo se tornar mais relevante e fazer esse conteúdo se tornar mais visto. Independente de você ser um digital influencer procurando relevância para faturar depois com isso, seja você um político que está simplesmente querendo explorar e chegar até mais pessoas com as suas ideias. Os próprios algoritmos de todas as redes sociais hoje, eles não valorizam o número absoluto de seguidores. Isso é um dado importante, mas ele não é tão relevante como o engajamento que a tua conta tem. É a soma das curtidas, dos comentários e, dependendo das redes, os encaminhamentos ou os compartilhamentos ou os retweets, dependendo de qual seja a rede social. E a visibilidade? Porque o Twitter tem lá, quando você vai na estatística, você vê impressão. O que é que significa essa impressão no Twitter? É quem está ali vendo as suas afirmações? Não, vamos lá. Tem duas métricas que são importantes. Uma é a quantidade de impressões e outro é o alcance ou o reach. A impressão é simplesmente a quantidade de vezes que aquela tua postagem foi impressa em alguma timeline, não necessariamente ela foi vista. O reach é o alcance específico pela quantidade de contas. Então, quando você diz que você teve 1 milhão de impressões, mas você teve 800 mil, o alcance foi de 800 mil pessoas, é porque você efetivamente alcançou as 800 mil, mesmo o número de impressões sendo 800 maiores. pessoas viram? Isso. O seu tweet. Isso não significa engajamento? Não. Você pode ser muito vista, mas as pessoas simplesmente passarem por você ali na timeline e não lerem nada. Quando você, para um político ele decide se candidatar a prefeito, qual é o instrumento mais adequado para ele conquistar o maior número de eleitores? Seria o Instagram, o Twitter, o Facebook ou todos os três? Então, isso depende muito hoje de qual é a cidade que a gente está falando. Você tem uma diversidade geográfica muito forte. Enquanto algumas cidades têm uma presença muito forte no Instagram, outras ainda têm uma força muito grande no Twitter.
Então, por exemplo, a região norte do país hoje ainda tem um domínio muito mais forte do Twitter do que qualquer outra rede social. Algumas cidades no interior... Por quê? Qual a razão disso? A região norte tem uma maior quantidade de tweets. Teria alguma razão? Olha, eu não tenho uma explicação muito sólida. É bem interessante esse seu fato dado. É que o engajamento hoje na região norte... No Twitter, ele é maior do que, por exemplo, no Facebook. Você tem hoje um predomínio da participação dos usuários. Mas isso hoje não é só uma questão de região. Isso varia muitas vezes de cidade para cidade, isso varia muitas vezes de acordo com a presença de um influenciador num espaço ou em outro. Você tem, durante muito tempo, o destaque eram os blogs. Hoje cada agrupamento se reúne, por exemplo, tem cidades que têm comunidades muito fortes no Facebook, grupos de discussão no Facebook sobre um determinado local, um determinado tema. Ô Eduardo, eu me preocupo com essa sua afirmação, trazendo para a política. Claro. Influenciador digital. Um político, Tabata Amaral, deputada federal. Ela tem uma grande quantidade de pessoas no Twitter. Eduardo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Fernando Haddad. Então, são pessoas que... Ciro Gomes. São pessoas que eu acompanho atentamente e vejo os comentários nas postagens. A impressão que eu sempre tenho é que eles estão falando para as pessoas que eles já convenceram. Eu tenho uma bolha. Eles não estão falando para as pessoas diferentes, independente se é PT, independente se é Jair Bolsonaro, independente se é Ciro Gomes, se é Tabata Amaral. Os comentários, na sua maioria, são comentários positivos, reações positivas, particularmente no Twitter. Nas redes sociais, eu falo para os convictos, para os convertidos, ou eu tenho condições de falar para os diferentes? Não, você consegue falar hoje com todo mundo. Mas o grande ponto é que, às vezes, as pessoas não têm a coragem ou a vontade de levantar coisas polêmicas e permitir que os comentários apareçam. Então, há comentários diversos. Comentários diversos. Há, então, muitas vezes um cuidado para tentar direcionar esse conteúdo para fazer uma espiral positiva. Então, com a ideia de que um comentário positivo vai levar a outro comentário positivo. Mas para o político aí seria um risco, né? Imagina um político que fosse polêmico. Um político trouxesse polêmico. Então, se... Haddad faz um comentário hoje, vamos assim trazer isto, pedindo para a oposição votar a discussão, a solicitação de decreto feita pelo governo Bolsonaro para o bem do país, para não faltar dinheiro para a Previdência aos aposentados. Ele estaria sendo polêmico e estaria causando uma convulsão entre os eleitores petistas. Nesse caso, ele não poderia perder votos. Aí eu digo, ele tem que se posicionar contrário para ele manter o seu eleitor fiel. Do mesmo modo, o presidente Bolsonaro. Vamos supor que o presidente Bolsonaro tomasse uma decisão. A partir de hoje, eu vou dialogar com toda a classe política para eu conseguir aprovar a reforma da Previdência. Ele também ia perder votos, ele ia gerar polêmica. Então, na política, eu queria ouvir sua opinião, talvez seja cedo, se você optar pela polêmica, você pode perder eleitores. Eu não sei se isso vai estar diretamente associado aos eleitores, mas você com certeza vai dar uma mudada no perfil dos seus seguidores. A gente hoje não segue só quem a gente gosta. Às vezes a gente segue alguém que a gente quer perguntar, quer comentar. E outras vezes a gente consegue ver essas postagens a partir de pessoas que a gente segue. Então, olha, eu não sigo A, B ou C, mas o meu amigo D segue e essa postagem eventualmente pode aparecer para mim, independente de eu seguir ou não aquela pessoa diretamente. Eu não sei se você segue o presidente Bolsonaro no Twitter, mas eu lhe pergunto, por que o presidente Bolsonaro consegue ter tantos seguidores, agradar tanto? Por conta dele que ele é polêmico? Eu acho que isso não é... Que ele traz alguns valores, algumas ideias que não são fora do politicamente correto? Isso é uma questão mais de construção. Você não tem de uma hora para outra esse volume de seguidores. Ele foi conquistando isso através de uma coerência dentro do caminho dele. Ele foi se mantendo constante, inclusive nas suas polêmicas. E isso foi criando, talvez num primeiro momento, numa forma meio cartunesca,
mas depois isso foi sendo levado a sério e muita gente foi crescendo no caminho de seguir para trazer também ali uma discussão acerca daquelas ideias, daquelas propostas que foram ganhando mais espaço. Ô Eduardo, vários cientistas políticos, sociólogos e linguistas têm afirmado que a internet ela contribui para o desaperfeiçoamento da democracia. Por que ela contribui? Porque ela permite que determinadas ideias venham à tona e que gere dados conflitos, ou que você use fake news para vencer as eleições. Independente se é Brasil ou não, as fake news são armas utilizadas no mundo inteiro em período eleitoral. Tivemos agora, por exemplo, a maior eleição do mundo na Índia, onde nós tivemos uma grande quantidade de fake news e as redes sociais tiveram que intervir em virtude disso. Qual é a sua opinião a respeito de fake news? Os fake news contribuem ou não para a democracia? Olha, acho que, sendo direto, a fake news, obviamente, não contribui para a democracia. Isso não Mas quer você, dizer como que... vamos supor que você seja o estrategista de uma campanha eleitoral, precisa ganhar a eleição. Seria ético ou não ético você usar um fake news? Olha, eu acho que partir para o fake news, independente de ser na mídia social ou não, é uma estratégia não ética. Agora, eu só complementando a resposta, eu acho que essa estratégia, ela não é pertinente, ela não é, digamos assim, democrática, porém, o uso das redes sociais como um todo, ele tem sido um importante divisor de águas para a democracia, para dar voz às minorias, para dar voz à população como um todo, e tem sido feito... A qualquer tipo de opinião. A qualquer tipo de opinião. E tem sido feito um trabalho muito forte. Nas últimas eleições aqui no Brasil, eu tive junto com a equipe do Facebook numa força-tarefa que eles montaram para tentar segurar um pouco o volume de fake news. Mas a gente tem hoje, a gente às vezes culpa, não, a rede social tem uma culpa muito forte nisso. Hoje, a principal origem, a principal fonte de disseminação de fake news, na verdade, é a família, através dos famosos grupos de WhatsApp. Você tem hoje uma força para a distribuição de fake news muito maior nesses grupos do que nas redes sociais propriamente ditas. Você recebe uma informação falsa e sai replicando. Exatamente, até pela questão do anonimato. Eu desconfio que as pessoas tenham... Já saíram pesquisas sobre isso, de opinião pública. Saiu agora recentemente, as pessoas não admitem que repassam o fake news. Mas, como qualquer pesquisa quantitativa de opinião pública, aquelas pesquisas que você... As pesquisas, ela consegue captar o politicamente correto e não consegue captar o politicamente correto como uma pesquisa qualitativa. Então eu vejo que as pessoas sabem que é fake news, mas como aquele fake news vai contra ou corresponde a uma ideia dela, ela repassa esse fato. E você torna uma eleição uma espécie de uma eleição mentirosa, né? Ou de fato, independente para quem seja. E tem muitas vezes as pessoas repassam, tô na dúvida, mas como é bom para mim, mesmo na dúvida eu vou. Então, assim, claro, ou seja, corresponde à minha crença, corresponde à minha ideia. Exatamente. Eu coloco. É aquela história do verossímil. Para muita gente, para repassar alguma coisa adiante, não precisa ser verdadeiro. Precisa só ser verossímil. Se dá para acreditar, se é factível... Ou se eu concordo com ela... Ou se eu concordo, eu vou acabar passando. Eduardo, eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Colegas internautas, até a próxima terça-feira. Agradeço a atenção. Grande abraço para vocês.